Hoje estarei encerrando essa série falando sobre o milagre que Jesus fez na vida de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 8, estarei fazendo a leitura do verso 40 até o verso 48, e a igreja acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dele estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então, Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês já tiveram a oportunidade de participar do culto referente ao Dia de Ações de Graças que acontece aqui em nossa igreja? A maior parte da igreja já teve essa oportunidade, mas tem alguns irmãos aqui que talvez não tenha tido essa oportunidade. E o Dia de Ações de Graças, celebrado sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro, é o momento em que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas durante o último ano. E normalmente trazemos frutas, cada um traz um pouquinho de fruta de casa e colocamos aquela mesa farta, onde os nossos olhos brilham em ver todas aquelas frutas. E após alguns irmãos darem os seus testemunhos, nos confraternizamos comendo aquelas belas frutas. Os testemunhos nesse dia são emocionantes. E aqueles que não tiveram a oportunidade de contarem publicamente as suas experiências, o fazem nesse dia. Normalmente, eles se preparam para esse momento. Alguns destes chegam até a escrever a experiência que ele viveu com o Senhor Jesus Cristo. Então, chega preparado para contar o seu milagre. Diferente dos irmãos que vêm preparados para esse dia, para contarem os seus testemunhos, nós vemos nesse texto essa mulher que queria passar desapercebida. Ela, após receber o seu milagre, logo de imediato, teve a oportunidade de contar
o grande milagre que ela recebeu. Ela testemunhou da cura dela diante de toda a multidão. A multidão, meus irmãos, sempre esteve perto de Jesus, seja na tentativa de alcançar um milagre, ou para gritar, crucifica-o. Nesse período inicial do ministério de Jesus, a multidão ela está ao seu lado na expectativa de receber algo. O texto bíblico diz que eram multidões, eram muitas pessoas que acompanhavam Jesus na expectativa de receber algo. São muitas as pessoas que seguem e o apertam, impedindo-o de chegar mais rápido na casa de Jairo e socorrer a sua filha que estava terrivelmente enferma. É intrigante observarmos que todas as vezes que Jesus ele está na multidão, acontece algo surpreendente. Foi assim com o cego que gritava, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Da mesma forma, aconteceu quando Jesus estava caminhando e uma multidão o apertava, e ele chegou debaixo de uma árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Nesse texto, uma mulher, afetada por 12 anos com um fluxo de sangue, surge do meio da multidão para ser o centro da cena, sai do anonimato para ser uma testemunha visível do milagre. E é importante nós pensarmos nessa mulher e na situação que ela enfrentava. A respeito da hemorragia, não somos informados se o fluxo ele era constante ou periódico. Apenas que ela sofria há 12 anos e que havia gastado todos os seus recursos com os médicos. O fluxo de sangue, meus irmãos, além de deixá-la enfraquecida, debilitada, também geravam outros problemas. Cerimonialmente, ela era considerada impura. A lei levítica diz, lá no capítulo 15, a partir do verso 25, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue, por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar, estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias. E depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Perceba que a lei levítica dizia que aquela mulher, a partir do fluxo de sangue, ela era considerada impura. O fluxo constante impedia essa mulher do convívio religioso, de estar adentrando ao templo para prestar o seu culto e também de viver as suas dinâmicas sociais. Imagine comigo, meus irmãos, o fluxo sendo constante, foram 12 anos vivendo com uma impureza. Se fosse periódico, superior a um intervalo de 7 dias, que era o tempo determinado para a limpeza cerimonial, ela viveu dentro de 12 anos apenas intervalos se sentindo limpa, podendo estar no culto e viver com um coração tranquilo dentro do convívio social. Existe outro fator importante no texto que nós precisamos aqui mencionar. Lucas, o doutor, não informa se essa mulher
doente, ela era atribulada ou explorada pelos médicos. Então, somente menciona que ela não podia ser curada por nenhum médico. Parece até os nossos dias. Nós vamos ao médico, nós procuramos fazer um exame por um médico que indicou fazer este exame. Depois, logo partimos para outro médico. E depois, não tendo a certeza ainda e não tendo nenhuma resolução daquilo que nós estamos passando, nós vamos ainda para uma terceira avaliação, para um outro médico. Alguns deles receitam inúmeros remédios, nos levando a gastar um pouco de recursos que temos e que nem sempre são efetivos. Quando nós percebemos o pouco recurso que a gente tem para ser usado para as nossas medicações, já estão esgotados. Meus irmãos, essa mulher, ela tinha passado por todos os médicos daquele lugar em Jerusalém. Imagine comigo que ela foi no Barrador de Jerusalém. Ela foi no Hospital Fátima de Jerusalém. Ela chegou aí até mesmo na posse em outros médicos mais conceituados da região onde que ela morava, e nenhum pôde dar a ela um diagnóstico preciso daquilo que ela estava passando. Mesmo assim, não teve resolução do seu problema e seus recursos acabaram. O que fazer? Mas foi exatamente nesse momento em que os recursos dela acabou, que ela soube que Jesus estava passando, e que ele curou outras pessoas, e a partir do conhecimento, brotou em seu coração uma esperança. Jesus estava indo para a casa de Jairo, e a multidão, meus irmãos, o apertava. John MacArthur, ele diz que no meio da multidão, essa mulher envergonhada e humilhada por sua condição perpetuamente imunda e procurando evitar a divulgação vergonhosa e ressentimento do povo, ela veio por trás dele e tocou na orla do seu manto. O evangelista Lucas diz que no exato momento em que ela toca na borla da orla do seu manto, logo a hemorragia se estanca. O sangue, que talvez era contínuo ou periódico, no exato momento que ela tocou, se estancou e parou de fluir aquele sangue. Naturalmente, a forma mais fácil de fazer contato físico, com uma roupa sem ser notada, meus irmãos, não é pela frente, é por trás. E vai ser justamente por trás que ela vai tocar na borla que se movia livremente na parte posterior da túnica de Jesus. A borla, meus irmãos, ela era feita de lã, usada no canto da túnica externa, que lembrava a lei. E todos os israelitas, naquele período, usavam essa túnica, e nessa túnica, na parte externa, existia essa borla de lã, que lembrava a lei do Senhor. Essa mulher, ela não tentou tocar fisicamente em Jesus. Ela apenas pensava consigo mesma em seu coração: se eu apenas tocar na borla das orlas de Jesus, eu serei curada. É exatamente nessa borla que os estudiosos entendem que essa mulher tocou. Ou seja, não houve toque físico, foi apenas na borla que traz o significado da lei do Senhor. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo sem ser tocado fisicamente, e mesmo uma multidão apertando Jesus, o pressionando, Jesus, ele disse: alguém me tocou. A pergunta: será que Jesus não sabia quem o tocou?
Por que existe uma insistência de Jesus para que a pessoa se apresente? Porque o texto diz que Jesus insistiu para que aquela pessoa se apresentasse no meio da multidão. Aquela mulher que vivia impura no anonimato, que não podia estar no convívio cerimonial religioso e nem social, agora ela é insistida a se apresentar diante de toda a multidão. Será que Jesus não sabia? Meus irmãos, a insistência de Jesus tem um propósito especial aqui. William Hendricks, ele diz que Jesus insiste com a pessoa que o tocara assim, a apresentar-se em público. Por quê? Poderia ter sido por várias razões. A confissão, ou testemunho público, testificar, faz bem à alma do indivíduo que a faz, como também para quem a ouve. Se é feita no Espírito próprio, Deus é com isso glorificado. Além disso, Jesus quer que o povo em geral saiba que a pessoa envolvida já não é considerada imunda, nem que seja excluída do contato social e religioso, na sinagoga e no templo, com os demais. A pessoa que fora curada devia ser recebida novamente. Perceba que a insistência de Jesus para que aquela mulher se manifestasse tem um propósito especial. O gemido secreto daquela mulher, meus irmãos, que sofria há 12 anos, sendo considerada impura e não podendo viver socialmente, agora ela torna-se um testemunho de glórias a Cristo Jesus. A fé daquela mulher em Cristo Jesus a salvou da enfermidade que ela estava passando. Mas acima de tudo, meus irmãos, nós vemos o Cristo viabilizando a reintegração daquela mulher à sociedade, coisa que há 12 anos ela vivia escondida e andando solitária, escondendo-se do povo e nem mesmo podendo entrar no templo. Meus irmãos, os gemidos mais secretos e duradouros, eles podem ser testemunho de milagre. Devemos buscar os meios naturais, mas nunca deixar de buscar o extraordinário. E eu quero nessa noite observar com os irmãos os passos dados por essa mulher. Permita-me refletir com vocês que o primeiro passo que essa mulher dá, ela dá em busca daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. Podemos dizer que é uma fé natural que todos nós temos. O texto vai dizer no verso 43, que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os seus médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Irmãos, essa mulher estava numa condição muito difícil. William Hendricks, em seu comentário, a chama de pobre mulher, porque ela tinha perdido a sua saúde, a riqueza, e também em decorrência da natureza da sua enfermidade, sua posição social, particularmente na comunhão religiosa. A sua condição, meus irmãos, era tal que a convertera em cerimonialmente impura. Apesar das suas debilidades, ela tentou todos os meios comuns para alcançar a resolução do seu problema. Foram 12 anos tentando, gastando o seu dinheiro, indo aos médicos. Ela era uma mulher perseverante, pois diante das dificuldades que ela estava sofrendo, ela não parou de tentar os meios comuns. Meus irmãos, imagine comigo que aquela mulher, mesmo debilitada e não tendo força para ir aos médicos, ela mesmo assim ultrapassou os seus limites e foi aos médicos. Aquela mulher, não podendo ser vista pela sociedade, porque aonde ela passasse, as pessoas iriam se afastar dela e chamá-la de impura, mesmo assim, ela foi em todos os médicos e enfrentou a sociedade.
Meus irmãos, a perseverança desta mulher nos ensina. E ela se destaca nesse momento primário do texto, porque ela poderia ter desistido. No entanto, fez tudo o que estava ao seu alcance. Talvez você que está aqui hoje tenha refletido da mesma forma como essa mulher ou não. Talvez na sua primeira tentativa você desistiu. Talvez você diga que já tenha passado muito tempo para o milagre acontecer. E nem sequer tem mais esperança de que isso possa ser resolvido. Talvez você tenha perdido as esperanças e até mesmo as forças. Porque, aliás, são dias, meses, anos, tentando ver o milagre e nada acontece. No entanto, nós devemos continuar a buscar os meios comuns que nós temos. Sabe, quando nós falamos em relação à doença, nós, às vezes, ouvimos algumas pessoas dizer que tem medo de ir ao médico e não saber reagir bem com a notícia que pode receber em relação aos médicos. Alguns começam até mesmo um determinado tratamento e aí desiste após passar o segundo período de tratamento, até mesmo pela primeira vez. Alguns colocam de forma imediata, crendo que Deus vai fazer um milagre extraordinário, sem que primeiro tente os meios comuns para que isso aconteça. Meus irmãos, nós precisamos estar conscientes que Deus, mediante a sua graça, Ele usa tanto os meios ordinários, mas Ele também usa os meios extraordinários. Nós fomos possibilitados, mediante a graça comum, de que Deus dotou homens com inteligência para conhecer os desdobramentos da ciência, para que então alcancemos também benefícios. Nós não podemos ser negacionistas e colocar tudo na conta de Deus, negando o uso da ciência. Meus irmãos, Deus nos abençoou. Deus deu ao homem capacidade para estudar, e devemos entender isso como uma dádiva de Deus. Não fuja. Se você está passando por algo, vá aos médicos. Por mais que você tenha que talvez recorrer a 1, a 2 e a 3 para ter um diagnóstico preciso, não fuja dos meios comuns, porque é Deus que estabeleceu, mediante a sua graça, os meios comuns para que sejamos também abençoados. Às vezes Deus não quer curar através dos meios extraordinários. Deus quer curar através dos meios ordinários, para que o nome dele seja glorificado, até mesmo para esse homem que foi instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Às vezes nós queremos colocar tudo na conta de Deus, e graças a Deus por isso, mas às vezes usamos isso de forma errada, querendo acreditar que o extraordinário vai acontecer no estalar de dedos. E se Deus não quiser curar dessa forma? Quantas vezes nós nos vemos pessoas sendo curadas através da medicina? E essa mulher nos ensina que ela buscou os meios ordinários possíveis. Mas quando não havia mais solução, meus irmãos, o texto vai nos dizer que ela tomou uma outra posição. É interessante, eu não sei se você já ouviu a história do homem que orava durante a enchente. E mesmo que você tenha ouvido, eu vou
recitá-la novamente. Um homem, certa vez, sofreu uma enchente numa cidade. Uma casa, construída numa baixada, começou a ser inundada, e nela havia apenas um homem. Este homem começou a orar, pedindo ao Senhor para que a chuva parasse. Mas a chuva, ela não parava, e ele orava pedindo a Deus para que a chuva cessasse. Então, a água foi subindo, até chegar à sua cintura. E nesse exato momento que a água bateu em sua cintura, apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: "Ei, entre aqui!" Ele disse: "Não, estou orando e o Senhor vai me ajudar." E a água continuou subindo. Logo então, ele teve que subir no guarda-roupa, porque a água já estava atingindo já perto do seu peito. Apareceu então um barco motor. Chamaram-no e ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve de subir em cima do telhado, e a chuva não parava, nem ele mesmo parava de pedir a Deus para a chuva parar. Com a água já nos seus joelhos, apareceu agora um helicóptero. E aquela expectativa, agora ele vai subir. Mas desceram uma cadeirinha até ele numa corda, mas ele deu o sinal que não ia, porque estava orando para a chuva parar. Aconteceu, meus irmãos, que a chuva aumentou. O homem foi levado pela correnteza, não sabia nadar e morreu afogado. Logo que chegou no céu, já foi brigando com o primeiro que entrou. Ele disse: "Deus não atendeu a minha oração", disse ele. Então o anjo respondeu: "Como não atendeu, filho? Se Deus lhe mandou a canoa, o barco motor e até um helicóptero." Às vezes Deus está mandando os meios ordinários e nós estamos esperando o extraordinário acontecer. Precisamos estar atento a isso, meus irmãos. Essa mulher, ela foi em busca dos meios ordinários. Mas, acima de tudo, o texto também nos diz, a partir do verso 44, que veio por trás de Jesus e ela tocou na borla da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Essa mulher, a mulher samaritana, agora ela dá um outro passo quando os ordinários se esgotaram. Ela foi em busca de Jesus, e agora perceba que é uma fé extraordinária. Se no primeiro ela tinha uma fé comum, agora ela tem uma fé extraordinária. Essa mulher, ela tentou de todas as formas quanto aos meios ordinários. Não tendo resultado, agora ela ouviu o que Jesus estava passando, e agora foi ao encontro da salvação. A multidão, meus irmãos, era um fator que a impossibilitava de chegar a Jesus. Caso alguém a reconhecesse, poderia maltratá-la e até apredejá-la. A multidão apertava, e ela, tocando na multidão, ela considerava, ou ela comunicava impurezas às outras pessoas. Mas mesmo assim, ela fragilizada, escondida, maltratada, ela buscou possuir agora as forças necessárias para apenas tocar nas orlas de Jesus. Meus irmãos, ela buscou o extraordinário e creu em Jesus. E aí, devemos também agir como essa mulher. Olhar para as possibilidades ordinárias, sim, mas também colocar nossa situação diante daquele que tem o poder para realizar o milagre. Nós não vamos diante dos meios ordinários sem antes apresentar a Jesus Cristo aquilo que nós estamos passando. Nós vamos aos meios ordinários, mas também vamos colocar as nossas aflições diante daquele que tem o poder para realizar o milagre. Ela creu que ao apenas tocar em Jesus seria curada. Especificamente, meus irmãos, nesse caso, Jesus tinha um propósito
em fazer com que aquele sangue fosse estancado de forma extraordinária e imediata. O propósito de Jesus não era que ela fosse curada pelos meios ordinários, mas era para que ela fosse curada pelos meios extraordinários. E aí, nós não podemos limitar o poder de Jesus. Devemos continuar orando e pedindo para que Deus faça a sua vontade. Talvez você hoje estar aqui e você esteja dentro dessa condição, vivendo há 12 anos, há 13 anos, há 20 anos, à espera do que possa acontecer na sua vida. Mas esse texto nos informa que essa mulher também esperou um longo tempo. Os gemidos calado, duradouro, mas Deus, segundo o seu propósito, realizou um milagre na vida daquela mulher. Às vezes nós não sabemos qual é o propósito de Deus a respeito daquilo que nós estamos vivendo, através de uma doença que estejamos passando, através de um desemprego que chegue às nossas vidas e nós não conseguimos encontrar outro emprego. Nós não sabemos exatamente o propósito de Deus a respeito daquilo que você e eu vivemos. E por isso, meus irmãos, nós não podemos deixar de crer, não podemos deixar de colocar isso diante de Deus. E é isso que nós aprendemos diante dessa mulher. Ela creu que Jesus Cristo poderia fazer um milagre na vida dela. Pergunto para você: você já entregou essa situação de fato nas mãos de Jesus? Ou você só tem tentado resolver a partir dos seus próprios esforços? Às vezes nós vivemos numa loucura dos nossos dias corridos, que não temos a disposição de olhar para Cristo e entregar de forma sincera aquilo que nós estamos passando, ora coisas tão grandes e ora coisas tão ínfimas. Tentamos primeiro resolver da nossa maneira, tentamos agir com os nossos próprios esforços, tentamos dar um jeitinho aqui e acolá. Meus irmãos, mas esse texto nos ensina que precisamos ter fé em Cristo Jesus, e apesar das dificuldades, buscá-lo em todo o tempo, apresentar diante dele aquilo que nós estamos passando, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus do extraordinário. Ele pode resolver de forma ordinária, mas também, meus irmãos, pode resolver de forma extraordinária. Basta apenas uma palavra para que algo aconteça, porque Ele é o Jeová Rafá, é o Deus da cura. Meus irmãos, essa mulher, ela tocou em Jesus, e ela recebeu o milagre. E é interessante a gente observar um terceiro passo dessa mulher. O primeiro foi em relação às coisas ordinárias. O segundo foi em relação às coisas extraordinárias. Mas o terceiro passo foi em testemunhar do poder que há em Jesus. O verso 47 diz: a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Meus irmãos, durante 12 anos, essa mulher esteve isolada por conta da sua impureza, mas após o toque dela, Jesus vai insistir para que ela se apresente. Ele pergunta: quem me tocou? Pergunto novamente: será que Jesus não sabia quem me tocou? William Hendricks, ele diz: Jesus insiste com a pessoa que o tocara, para apresentar-se em público. Por quê? Poderia ter sido por várias razões, mas especificamente, ele aponta a ideia do testemunhar.
E eu gostaria de pensar com vocês a respeito disso também. Existe aqui no texto, meus irmãos, uma provocação da parte de Jesus para que aquela mulher se manifestasse. Jesus, ele poderia ter seguido o seu caminho para a casa de Jairo, mesmo sabendo que alguém o tocou diferente e foi curado? Poderia. E acredito que muitas outras pessoas tocou em Jesus e foi curada. Mas especificamente nesse texto, ele apresenta agora uma provocação para que aquela mulher se manifeste. Ela não queria, meus irmãos, como nós vemos no texto, dar os passos até o centro da multidão. Sabe por quê? Porque ela estava estigmatizada da sua impureza. Ela não podia estar ali. O texto informa que a mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Meus irmãos, vejam que, mesmo trêmula, ela se joga aos pés de Jesus. Essa mulher testemunhou do milagre e evidenciou diante de todos o nome de Jesus como sendo Cristo poderoso. Sabe, algumas coisas nas nossas vidas que acontecem, a gente de imediato não sabe por quê. Mas a gente precisa ter a certeza de que tudo o que acontece nos filhos de Deus tem um único e objetivo propósito: glorificar o nome de Cristo. Nós glorificamos o nome de Cristo, inclusive, na morte. Nós glorificamos o nome de Cristo através do câncer. Nós glorificamos o nome de Cristo através de um fluxo que os médicos não conseguem resolver. Nós glorificamos o nome de Cristo através de um desemprego inesperado. Nós glorificamos o nome de Cristo através de tudo que acontece na nossa vida. Porque aos filhos de Deus, o propósito é glorificar o nome dEle. Não é à toa que Jesus insiste: quem me tocou? Porque Jesus quer fazer do testemunho daquela mulher a glória ao seu nome diante de todos que estão presentes. A evidência aqui não está na cura. A evidência aqui não está na mulher que sofreu 12 anos. Mas a evidência do texto aqui está no poder de Jesus Cristo. Está no nome de Cristo, que deve ser glorificado em todos os instantes, mesmo que estejamos há 12 anos sofrendo calado, sentindo uma dor insuportável, tendo que lidar com remédios e tantas outras coisas. Aquela mulher, meus irmãos, ela era considerada impura, e o toque dela trazia impureza a outros. No entanto, o toque do santo, o poder da palavra, na maior de toda a impureza, faz o sangue estancar imediatamente, e toda a impureza se tornar pura. Pela palavra, nós fomos limpos. O toque daquela mulher foi exatamente na borla, naquilo que significa a palavra do Senhor. Meus irmãos, e por isso, que quando nós somos tocados pelo poder que há em Cristo, através da morte redentiva de Cristo na cruz do Calvário, pela palavra do Senhor,
o maior de todos os impuros, se torna puro através do sangue de Cristo. Isso aconteceu comigo e com você. Isso aconteceu com todos aqueles que são chamados para ser filho de Deus. Porque um dia nós estávamos impuros e destinados à morte. Mas através do Cristo, o Verbo encarnado, a palavra, nós fomos purificados. Eu acho interessante as últimas palavras de Jesus para esta mulher. Jesus disse: filha, você foi salva, porque teve fé. É somente por meio do Cristo que podemos ser curados da impureza que leva o homem para a morte eterna. Somente se jogando aos pés dele, como fez essa mulher, que podemos ter as resoluções de algumas coisas nas nossas vidas. Acima de tudo, a esperança eterna. Sabe, tem alguns gemidos que são duradouros. A gente pensa que vai acontecer e não acontece. A gente procura ouvir a voz de Deus, a gente ouve o silêncio dele. A gente busca aqui e acolá resultados, mas eles não chegam. Meus irmãos, Jesus tem um propósito nisso. Talvez seja a sua vez em novembro, na quarta quinta-feira do mês de novembro, o dia da celebração de graças, aonde nós colocamos a mesa farta de frutas e ouvimos aqui nesse dia os testemunhos daquilo que Deus fez na vida do seu povo. A minha fala nesse dia é para que você continue perseverando em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua dor, não sei o que você está sentindo e há quanto tempo você está esperando. Tem os meios ordinários? Busque os meios ordinários, mas não deixe de entregar também aquele que é o Cristo, o meio extraordinário, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Se coloque de pé. Nós estaremos louvando ao Senhor. E acredito que esse último hino que foi tocado é um hino que fala sobre milagres. E como os irmãos sabem, eu não coloco Deus numa caixinha de fósforo. Não tem como a gente limitar o poder de Deus. E enquanto nós estivermos aqui, louvando ao Senhor esse hino, você vai estar entregando a Deus aquilo que há quanto tempo você tem colocado, você tem vivido. Jesus, Ele pode fazer um milagre hoje. E a nossa oração é que Ele faça a sua vontade, não a nossa. Louvemos a Deus.